Olá! Tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Ainda nesse clima de verão, coloque sol na medida certa em sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonado pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Na entrevista desta edição, temos uma conversa com a professora Zilda Fantin, que é coordenadora de projetos de extensão da Faculdade Faceli aqui de Linhares. A Faceli está lançando um curso de extensão em interpretação e produção textual, que terá início na próxima quarta-feira, 28 de fevereiro. Além das informações sobre o projeto do curso, a professora Zilda fala da importância do hábito da leitura como ingrediente importante para a interpretação e a produção de textos, além de outras coisas mais. Ler é um hábito, primeiro, que eu considero um passatempo. A gente busca sair, jantar fora. A leitura também pode ser um passatempo. Mas, tirando isso, é a leitura que faz a pessoa ganhar conhecimento de mundo, é a leitura que dá à pessoa exemplos de boas construções, exemplo de palavras novas e aumenta o vocabulário. Consequentemente, tudo isso vai ajudar na interpretação de outros textos ou na produção do próprio texto. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Para você que ainda encontra dificuldades em adquirir ou manter o hábito da leitura, acompanhe as sugestões de uma estudante e amante da literatura. Muito legal! Olá, meu nome é Camila e nesse vídeo eu vim trazer uma dificuldade que muita gente tem, que é inserir a leitura como hábito em suas vidas. Muita gente até tem a vontade de ler, compra 1 milhão de livros, mas fica lá pegando poeira na estante. E existem algumas coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia que são muito fáceis e que vão ajudar a melhorar e inserir realmente esse hábito na nossa vida. A primeira delas é encarar a leitura como se fosse um exercício mesmo, tipo academia. Você não vai para academia e chega lá no primeiro dia levantando 50 quilos. Você vai lá, primeiro levanta 5, depois uma semana depois você levanta 10, depois 15, assim por diante. A leitura é a mesma coisa. Primeiro você foca no seu parágrafo, depois 2, depois 3. Daqui a pouco você vai estar lendo 30 páginas frenético, querendo mais, super empolgado. A segunda dica é procurar realmente um ambiente apropriado. O que significa isso? Se você tem dificuldade em focar na leitura, vai para um ambiente calmo, tranquilo, que não fique muita gente passando. E, por outro lado, se você tiver sono e pegar o primeiro parágrafo e já cair de cara no livro, vai num ambiente mais cheio de gente passando, um shopping, um parque, alguma coisa nesse sentido. A terceira é você criar uma agenda semanal. O que significa isso? Às vezes num dia, 24 horas, a gente tem um monte de coisa para fazer, não sobra tempo para ler. Leitura realmente não é a prioridade que você tem no seu dia. Mas se você encarar a semana como se você tivesse algumas tarefas para fazer ao longo dos dias, fica muito mais fácil. Você pode colocar, por exemplo, a leitura na terça-feira, como se fosse uma aula de forró. Ao invés de ir para o forró, você vai lá pegar o seu livro e ler. Ou no domingo, que é um dia mais tranquilo, e aí você tem aquele tempo separado lá, que é sagrado para a sua leitura. E acompanhe comigo a nossa dica de livro desta edição. O livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria, é uma sugestão que sempre vou fazer para vocês. Esse livro ficou bem interessante, pois, além de vários conceitos e benefícios sobre o hábito de ler, existe a indicação de vários livros de literatura para que você possa ter referência e, claro, exercitar a leitura. Podemos afirmar que na prática da leitura é que aprendemos a ler. Sabemos que a leitura consistente e continuada de bons, variados e prazerosos textos fundamenta a formação de leitores
e ajuda a entender melhor a realidade que nos cerca. Nós vivemos melhor sendo leitores assíduos. Ler para mim é uma paixão e um imenso prazer, mas verifico que muitas pessoas que estão interessadas em ler, muitas vezes, encontram dificuldade de saber por onde começar. É a dificuldade, por exemplo, de chegar numa livraria e saber o que encontrar para ler. Ao longo da leitura desse livro, A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria, eu faço sugestões de bons livros para a sua leitura. Você, leitor, vai encontrar, além de uma discussão muito interessante, relacionando os benefícios do hábito da leitura com várias questões ligadas ao seu dia a dia. Você vai encontrar a indicação de 11 livros de literatura, cujas capas você vê ao longo dessa dica de livro. Essas indicações vão fazer você mergulhar num mundo prazeroso de muita literatura. Que este livro, A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, que tive a oportunidade de escrever e publicar, seja um estimulador para tirar pessoas da preguiça intelectual, especialmente pais e professores, e como disse o escritor alemão Franz Kafka, derreter o mar congelado da indiferença que muitos demonstram em relação à leitura. Torço para que aqueles que tiverem acesso a esse livro, que possam sair dele com sede e desejo de mais leitura. Que busquem nas fontes da literatura o ingrediente para novos sabores e novos prazeres, e que coloquem no seu cotidiano uma dose diária de leitura. E que os ajude a participar do incomparável tesouro de possibilidades que a literatura proporciona. E para aqueles que já têm o hábito da leitura, que essa contribuição seja percebida como uma proposta colaborativa e não mais como um simples produto concorrencial de mercado. Para adquirir o livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria, você pode acessar a página facebook.com/A Importância da Leitura Oficial ou enviar um e-mail para aimportanciadaleitura2016@gmail.com, endereços que estão aqui na tela. Permita que o livro faça parte da sua vida. E na coluna Participação de Telespectadores, temos depoimentos de duas professoras que atuam no ambiente da educação sobre leitura e suas vantagens. Leitura é embasamento, leitura é uma viagem, leitura é uma aquisição diária de conhecimentos. Leitura vai desde o mundo literário, desde a ficção, até a realidade. Leitura é um resgate social. É fundamental o papel do professor, e aí eu destaco aqui que não é apenas o professor da área de linguagens. É de todo profissional envolvido na área de educação. É fundamental o papel deles nesse processo de incentivo à leitura, de formação de leitores, já que nem todos os nossos alunos, eles são provenientes de famílias de leitores. Muitas vezes os pais não têm o hábito da leitura. E aí cabe à escola desenvolver, então, esse hábito, esse gosto, esta paixão pela leitura. Já na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, acompanhe comigo o projeto Chá Literário, que é desenvolvido numa escola da rede municipal aqui de Linhares e é conduzido pela professora Rúbia Vasconcelos e que conta também com o apoio de toda a diretoria e de outros professores da escola. O Chá Literário é uma das ações que a MF Elzarroni tem, direcionado para os alunos do Ensino Fundamental 2, e quem tem a liderança desse projeto, quem implantou esse projeto na escola foi a professora Rúbia, hoje orientado pela supervisão, pedagoga Evânia. É um projeto que envolve toda a escola, mobiliza toda a escola e sensibiliza os pais também a participarem em todos os momentos e as fases desse projeto. É um projeto que desperta no aluno o desejo de ler para poder conhecer escritores que ainda são presentes ao nosso redor e aqueles que já são ausentes. O projeto acontece todos os anos com ações em datas específicas, mas repercute no cotidiano dos alunos e alunas e agrega valor ao projeto pedagógico da escola. A cada ano, para mim, é um prazer realizar o Chá Literário. Ele nasceu de uma necessidade que eu percebi em 2010,
lá na MF Manuel Martins, em Pontal do Ipiranga. E desde então eu venho realizando esse trabalho, que para mim assim, é um prazer, por causa do resultado que ele traz. Ele vem crescendo ao longo dos anos, né, vem se ampliando. Às vezes os próprios alunos dão ideias, né, a escola também. E eu espero que ele cresça cada vez mais, que ele possa atravessar os muros da escola, né, quem sabe um dia. Por enquanto ele acontece sempre na escola e há 5 anos ele acontece lá no Elza Rony. Bom, o 6º ano faz homenagem aos escritores consagrados da literatura brasileira e o 7º, de uma forma assim, muito especial e carinhosa, faz homenagem aos escritores regionais. E eles são convidados a estarem na escola. Alguns sempre vão, como Dona Arlene, Norma Estreia. Neste ano nós fomos agraciados com a presença do professor Bezerra, da Geisa Galvão. E para a gente é uma honra recebê-los, os alunos ficam encantados com a presença deles. E eu acredito que para eles também seja muito prazeroso, né? Porque jovens tão pequenos valorizando e conhecendo a história de vida, né? A trajetória de trabalho deles. Como os próprios alunos falaram, conhecem mais sobre a história do nosso município, o que para mim, para minha família, né, em particular, é muito importante abraçar essa causa e trazer para dentro da escola, eu acredito que seja fundamental. Os alunos das turmas de 6º e 7º anos, foco principal do projeto, se sentem muito estimulados. Eu acho a literatura importante porque além da gente de incentivar a nossa leitura, a gente também pode apreciar vários poemas e também conhecer um pouco mais sobre alguns autores que a gente às vezes nem conhecia. Para mim, acho que o chá literário influencia muito a leitura e conhecer novos escritores que a gente nem sabia que existia, que nasceram bem antes da gente nascer. Eu acho que a professora nos fortalece para a gente aproveitar mais a leitura e aprender o que traz dentro dela. Para mim, o chá literário foi importante porque me incentivou a conhecer escritores novos e a ler poemas diferentes que eu não conhecia. Para o contato com a poesia e também com os escritores. Eu acho o chá literário importante porque, além da gente conhecer vários escritores, incentiva muito a leitura de poemas lindos que a gente conhece e que a gente também não conhecia. Eu acho que o chá é importante porque realmente incentiva a leitura, não é da boca para fora. Quando eu peguei o livro para fazer o trabalho, me interessou de verdade, porque era uma história de Linhares, o município que eu vivo, e coisas que eu não achei que eu veria. Sobre o chá literário, eu acho importante porque hoje em dia as pessoas não têm o hábito de praticar leitura. E o chá literário faz com que as pessoas pratiquem mais a leitura e conhecer escritores regionais. Eu acho o chá literário importante porque a partir desse projeto que a professora Rúbia faz com os alunos, a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre a cultura e conhecendo mais sobre os escritores regionais. O chá literário envolve toda a comunidade escolar. O projeto desenvolvido pela professora Rúbia, ele traz muitos frutos para nós na escola. É uma ação que vem desde o início do ano e culmina nesse grandioso projeto que envolve os alunos de uma maneira muito satisfatória, tanto para nós, equipe escolar, quanto para os pais, para os autores que são homenageados, porque ela faz um trabalho muito interessante, onde nos 6º anos ela homenageia autores já famosos e falecidos, e no 7º ano ela homenageia os autores regionais, onde estes são convidados, vêm à escola e é muito valoroso, tanto para eles quanto para nós. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a terceira parte do nosso programa Sim para a Literatura. Eu aguardo vocês. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Assistam junto comigo a entrevista com a professora Zilda Fantin. O projeto de cursos de extensão, ele já começou o ano passado. Ele foi feito não só na área de língua portuguesa, mas como em outras áreas. Agora nós estamos lançando mais 2, um na área de informática e um na minha área de língua portuguesa.
que vai ser interpretação e produção textual. A ideia é atender tanto os alunos e funcionários da Faceli, como também a comunidade. Eu fiquei analisando as inscrições, tem muita gente da comunidade inscrita. Que não são alunos nem professores da Faceli. Isso aí. A Faceli, Zilda, ela tem atualmente 3 cursos, né? Sim. Que é Direito, Pedagogia e Administração. Isso. Uma faculdade com esse perfil, por que essa preocupação em estimular a produção de texto na área da língua portuguesa? O domínio da língua portuguesa significa produzir textos bons e também interpretar. E dominar a língua é uma necessidade para qualquer cidadão. Não é só para uma determinada profissão. Então, a prova disso é que os 3 cursos que eu montei, eu tive que dobrar, fazer 2 turmas, e o número de inscrição é bem grande. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu olhei e já tinha 400 inscritos. E vocês anunciaram uma turma inicial de 70 pessoas? De 70, mas eu vou formar 2 turmas. Vai dobrar? Vou dobrar. O que explica essa procura, Zilda? É a necessidade que, graças a Deus, tem muita gente percebendo que há necessidade de se aprimorar na língua portuguesa. Ah, tá. Então eu fico feliz com isso, porque é sinal que as pessoas estão querendo se aprimorar, ou estão querendo escrever melhor, interpretar melhor, né? A impressão que nós temos, Zilda, particularmente quem frequenta a rede social, que existe uma certa desvalorização do idioma. As pessoas escrevem de qualquer maneira. Na rede social, muito texto que a gente pega, texto impresso, né? A impressão que se tem é que as pessoas não têm se preocupado muito em conhecer melhor o idioma. Essa quantidade de inscrições, que nos surpreende, inclusive, está mudando essa percepção? Não sei se eu poderia dizer que sim, mas o que eu digo o seguinte: o domínio da língua portuguesa não significa você falar e escrever na linguagem culta o tempo inteiro. A linguagem coloquial, ela tem o seu valor. Aliás, tem domínio da língua quem sabe adequar o registro à situação comunicativa. Por exemplo, se você está entre amigos, entre familiares, é a linguagem coloquial que vai cair bem. Se você está numa situação profissional, numa situação formal, é a linguagem culta. Mas tirando essa história do registro, o domínio da língua não é só isso. É escrever com coesão, coerência e saber interpretar o que o outro escreveu. E isso já não é tão simples, tão fácil. Quem escreve precisa se fazer entender. Ele precisa entender os outros. Hoje existe no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, uma quantidade exagerada dos chamados analfabetos funcionais. O que é analfabeto funcional? É aquele que é alfabetizado, sabe decodificar a língua, mas ele não interpreta corretamente. Tem dificuldade de entender o que está escrito. Então, por isso a gente tem muitas interpretações erradas de uma coisa que alguém falou, de uma coisa que alguém escreveu. A gente verifica, Zilda, particularmente com esse interesse nosso aqui pela área de leitura e tal, que existem umas pesquisas que mostram aí, hoje, por exemplo, o jovem, né? Porque o público da faculdade, a moçada chega na faculdade hoje muito nova, né? 17 anos, 18 anos ali. Que muito jovem está perdendo oportunidades de emprego, porque quando vai participar de um processo de seleção, tem uma dificuldade muito grande de escrever, de desenvolver uma ideia e de interpretar textos, né? Essa proposta desse curso de extensão de produção de texto que vocês estão promovendo, tem o objetivo de certa forma, melhorar um pouco esse cenário? Sim. O curso se chama Interpretação e Produção de Texto. O foco não é um só, nem outro só. Mas a produção textual tem um foco talvez um pouco maior. Mas por que eu sou obrigada a colocar os dois? Cada sujeito, ele é, ora emissor, produz textos, ora receptor, lê texto. Então, quando se fala em produção textual, não dá para separar. Eu preciso unir a produção com a interpretação.
Então, no momento em que eu começar o curso, eu vou mostrar a ligação entre interpretar e produzir. A gente não fala o tempo inteiro e a gente não interpreta o tempo inteiro. Então nós somos, durante o nosso dia, nós somos leitores e produtores. Seja o texto escrito, seja o texto oral. De todo jeito, o texto que está ali, ou ele está ali para ser interpretado, porque alguém produziu. Ou então é um texto que eu vou produzir, ou que alguém vai produzir. Então é preciso fazer essa ligação. Uma coisa não existe sem a outra. Quando eu aprendo certas coisas para interpretar bem, automaticamente eu estou aprendendo as mesmas coisas para produzir o bom texto. Zilda, o hábito da leitura, esse hábito que eu falo cotidianamente, né? Eu costumo dizer que a gente deve tomar uma dose de leitura todos os dias, né? Que contribuição que o hábito da leitura proporciona para a interpretação do texto e para a produção do texto? Primeiro, a leitura vai aumentar o vocabulário, porque ele vai se deparar com palavras novas, vai dar exemplos de construções bem feitas, de textos bem construídos, e vai dar conhecimento de mundo, entre outras coisas. O conhecimento de mundo é um item necessário para interpretar bem. Os textos, eles não existem por si só. Todo texto fala de outro texto. E se ele fala de um texto que eu não conheço, eu não vou interpretar direito. Então a intertextualidade é algo que, quando eu aprendo, me ajuda a interpretar melhor e me ajuda a produzir o texto fazendo as ligações com outros textos que eu conheço. Por isso, quando eu leio, além de tudo, eu fico adquirindo um determinado conhecimento. Esse determinado conhecimento, uma hora, vai me ajudar a produzir um texto, ou vai me ajudar a interpretar outro texto. Tem uma estudiosa brasileira, até uma professora do Rio Grande do Sul, que ela destaca no livro dela que um escritor jamais deve escrever apenas para si mesmo, né? Que o fundamental para a existência do escritor, de quem escreve, é o leitor. É isso? É isso. Tanto que uma outra condição para a produção textual é adequar o texto à situação comunicativa. Então, um determinado assunto de português, vamos supor assim, que eu estou trabalhando no ensino fundamental, a minha linguagem e o modo de adequação desse texto tem que ser para esse nível. Para aquela realidade ali. Se eu já estou trabalhando esse assunto para alunos de ensino superior, o meu enfoque será outro. Então, é preciso fazer essa adequação. Tá? Não pode ser de qualquer jeito. Zilda, para nosso telespectador, quando é que começa o curso? Como é que vai ser? Quantas noites? Qual horário? O curso começará quarta-feira, às 6 horas. Dia 28? Dia 28. Ele terá das 6 da tarde, das 18 às 20h30. E serão 8 quartas-feiras. 2 meses? Praticamente 2 meses. E nesse sentido, há material que depois eu vou disponibilizar num e-mail que foi criado exatamente para os cursos, e os alunos receberão a senha para requerer esse material. O aluno terá acesso a um arquivo virtual das apostilas. Isso. E ele pode imprimir? Pode imprimir, pode pegar. E salvo engano, tem uma parte também que é atividade em casa. Sim, aí o curso ele será de 30 horas, são 24 presenciais e considero 6 não presenciais, porque haverá exercícios que eu vou pedir para fazer em casa e trazer na outra quarta-feira. Zilda, que mensagem que você quer deixar para a comunidade de Linhares sobre essa proposta da Faceli, né? Essa preocupação que a faculdade tem em disponibilizar para a comunidade e para os alunos da instituição esse curso de produção de texto? Olha, não só o meu curso, mas o curso de outros professores, que já está também sendo ofertado, que começa terça-feira, o de informática. Outros que a gente puder montar, todos os cursos têm um objetivo explícito, que é atender
a comunidade, tanto interna quanto externa, naquilo que ela precisa. Tudo que a gente puder contribuir para melhorar, seja em que conhecimento for, a gente vai fazer. Esse curso, por exemplo, ele tem um aspecto muito bom, porque os concursos e o Enem, tudo isso depende desse preparo. Exige uma redação bem feita. Né? E aí a gente contribui. Mas é isso. De todo jeito, vou deixar aqui claro que eu vou aumentar, vou fazer Serão 2 turmas, né, duas de turmas, 70 pessoas. E, além disso, eu vou colocar no site quem são os 70 primeiros e quem são os 70 da segunda turma. Os subsequentes. Isso. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações literárias e muito obrigado.